Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Bom dia! Hoje são 7 de julho de 2022, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e as Novelas. Esse, o 6º vídeo. Vamos lá. Amigo leitor, eis o 6º vídeo da série A Bíblia e as Novelas. Nessa série, estou mostrando que nenhum cristão pode criticar os modelos de família que aparecem nas mais variadas novelas. Por que não podem criticar? Ora, não podem criticar porque os modelos de família na Bíblia eram piores. Ouça, leitor, mais uma vez, o que diz Ateneia Araújo, que foi uma cristã evangélica fervorosa, porém hoje é uma ateia de primeira qualidade. Muita gente gosta de dizer hoje que a televisão, em particular as novelas, acabaram com a família. Mas a Bíblia tem um monte de histórias mostrando famílias disfuncionais. A Bíblia é um manual de maus costumes. No final, Ateneia diz assim: mas a Bíblia tem um monte de histórias mostrando famílias disfuncionais. A Bíblia é um manual de maus costumes. Ateneia afirma que a Bíblia está lotada de famílias disfuncionais, doentes, problemáticas, com maus costumes. Que as famílias na Bíblia não podem ser elogiadas, não podem ser um modelo, um exemplo. Nas igrejas cristãs, líderes religiosos dizem aos fiéis que as famílias bíblicas eram um modelo, um exemplo a ser seguido. E, lamentavelmente, os fiéis passam a acreditar nessa propaganda que nada tem a ver com as famílias bíblicas. Para esse vídeo, vou trazer mais um péssimo costume presente nas famílias bíblicas. Segunda-feira passada, anteontem, dia 4, mais um capítulo da novela Pantanal, da Rede Globo de televisão. Vou analisar uma cena muito interessante. Na sala, conversando, 3 pessoas: Tenório, José Leôncio e Mariana. Tenório tem 2 mulheres, Maria Bruaca e Zuleika. Com a primeira, uma filha. Com a segunda, 3 filhos. Mariana é sogra de José Leôncio. Tenório diz a Mariana que tem 2 mulheres e 4 filhos. Veja, leitor, a reação da sogra de José Leôncio. Após ouvir Tenório dizendo que tem 2 mulheres, Mariana se expressa assim: eu acho que um homem de bem não entraria numa situação dessa. E se fosse uma mulher nessa posição? Aí os senhores diriam o quê? Se fosse realmente do bem, teria que imediatamente tomar vergonha na cara, não é? Mariana diz que é um absurdo um homem casado possuir outra mulher. Que Tenório, que diz ser um homem do bem, deveria tomar vergonha na cara, deixando a segunda mulher. Mariana é uma mulher cristã. Só que, amigo leitor, existe um grave engano aqui. Ela, sendo cristã, respeita a Bíblia. Só que, na Bíblia, prevalecia a união de um homem com 2 ou mais mulheres. Ou seja, Mariana está mais perdida que cego em tiroteio. Ora, ela critica Tenório por ter 2 mulheres,
quando na Bíblia isso não era criticado, mas elogiado. Na Bíblia era pior. Mariana diz a Tenório que, se acontecesse o contrário, ou seja, se a esposa dele, Maria Bruaca, tivesse 2 homens, com certeza ele diria que ela seria uma vagabunda, uma prostituta. Isso é uma verdade, caro leitor. Numa sociedade machista, o homem casado que trai a esposa é considerado um machão, um forte. Já a mulher casada que trai o marido é vista como uma prostituta, sem vergonha na cara. Não é mesmo, leitor? Claro que é. Mas o problema é que Mariana não conhece a Bíblia, apesar de ser uma cristã. Na Bíblia era pior. Por que na Bíblia era pior? Ora, era uma sociedade mais machista que a nossa de hoje. O homem, o macho, predominava em detrimento da mulher, da fêmea. Na Bíblia, o homem casado podia ter 2 ou mais mulheres, mas a mulher casada não podia ter 2 ou mais homens. Esse direito era apenas para o homem, o macho. Mariana, sem perceber, está criticando a própria Bíblia. Pobre Mariana. No início dessa série, mostrei a família do lendário Abraão. Tenório na novela e Abraão na Bíblia são iguais. Ambos têm 2 mulheres. Tenório com Maria Bruaca e Zuleika. Abraão com Sara e a escrava Agar. Na Bíblia, a situação era pior porque a mulher casada não podia trair o marido, em hipótese alguma. Se fizesse sexo com outro homem, estaria praticando adultério e seria morta por apedrejamento. Já o homem casado, o macho, podia trair livremente a esposa, ter várias mulheres, desde que elas não pertencessem a outro homem. Entendeu, leitor? É fácil ver que o mundo da Bíblia era pior para a mulher do que para o homem, e mais desumano do que o mundo da novela Pantanal. Por isso mesmo, um cristão consciente não pode criticar as famílias da novela Pantanal. No vídeo anterior, 5º, mostrei mais um péssimo costume de uma família bíblica, a família de Jacó. Jacó e Esaú eram filhos de Isaque e Rebeca. Era uma família horrível, totalmente desequilibrada. Nunca foi um modelo de família exemplar que merecesse ser elogiada. O pai Isaque amava o filho Esaú, já a mãe Rebeca, o filho Jacó. Que coisa horrível, não é mesmo, leitor? E o pior é que, depois, a mãe Rebeca e o filho Jacó resolvem enganar o esposo e pai Isaque, para prejudicar o outro filho, Esaú. E pastores evangélicos pregam por aí que as famílias bíblicas eram famílias exemplares. E os fiéis acreditam. Por favor, leitor, não ria, porque está atrapalhando minha concentração aqui. Veja, caro leitor, outro péssimo costume dessa família bíblica. Mariana, acima, diz que um homem de bem jamais trairia sua esposa, jamais arranjaria outra mulher. Quem faz isso não tem vergonha na cara. Ora, os machos casados na Bíblia tinham essa marca,
possuíam várias mulheres, e isso era elogiado. Abraão, inicialmente, tinha 2 mulheres. Depois, se uniu a várias mulheres e concubinas, conforme Gênesis capítulo 25. Veja, leitor, os irmãos Esaú e Jacó. Após assistir a esse vídeo, leia os capítulos 28, 29 e 30 de Gênesis. Quero que você os leia para confirmar o que mostro aqui. Esaú e Jacó possuíam mais mulheres do que o Tenório da novela Pantanal. Tenório tem 2 mulheres. Esaú e Jacó tiveram inúmeras mulheres. Só que Mariana criticou apenas o Tenório, porque não conhece o mundo da Bíblia, que era pior. Em relação a Esaú, veja, leitor, o que está escrito em Gênesis, capítulo 28, versículo 9. Foi Esaú à casa de Ismael e, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Vê-se que o Tenório da novela Pantanal é, entre aspas, um anjinho diante do lendário Esaú. Este Esaú pegou até uma prima, Maalate, que era filha de Ismael, irmão de seu pai Isaque. A mesma situação de Jacó. Teve também várias mulheres ao mesmo tempo, e não apenas 2, como o Tenório da novela Pantanal. Eis algumas de suas mulheres, das mulheres de Jacó: Raquel, Lia, Zilpa e Bila. Jacó mantinha relações sexuais com elas e teve filhos com elas. Ele, como era homem, podia ter várias mulheres, mas as mulheres jamais podiam ter mais de um homem. Essa era uma das características das famílias na Bíblia. Isso é exemplo de famílias exemplares que merecem ser elogiadas? Claro que não, não é mesmo, leitor? Mariana disse ao Tenório que, se ele fosse um homem do bem, deveria ficar apenas com uma mulher. Deveria criar vergonha na cara. Ora, piores que a família de Tenório eram as famílias da Bíblia. Mariana está mais por fora do que bunda de índio. Mais um vídeo e muito obrigado.